Olá, seres de luz. Hoje eu vim falar um pouco a respeito da mediunidade, como funciona para mim, né, minha experiência e um relato pessoal meu, né, um relato do que eu tenho feito a esse respeito. Gente, esse é um assunto que me toca muito particularmente, porque as pessoas, normalmente elas têm muito medo, elas acham que a mediunidade é uma coisa quando é outra, ou elas passaram por experiências traumáticas, onde elas vieram com esse dom, não foram bem orientadas, e acabaram negando aquilo. Então, assim, eu compreendo a pessoa ter medo, eu compreendo a pessoa ter sentimentos negativos, não querer ter traumas mesmo. Às vezes a pessoa é criança, fica vendo espírito, a mãe diz que é doido e começa aquela história toda, né? E aí a pessoa nega tanto que em dado momento isso para realmente. Gente, o médium, que nasceu médium, né, que tem essa vivência, tem esse histórico, que não está trabalhando, que não está fazendo nada no sentido assim de apoiar os espíritos, ajudar ou até mesmo receber ajuda, ele tá em problemas na encarnação dele. Porque ele veio com isso não foi por acaso, foi para agir, foi para fazer, né, para fazer o bem e trazer uma nova consciência. Que nova consciência é essa? É a consciência da existência da vida após a morte. Hoje em dia, com tanta documentação, com tantos casos, com pessoas, né, que fazem um trabalho de luz, que trabalham com espírito, não tem mais como você ficar dizendo, ah, não, isso não existe. Não, não existe ou você não quer ver. Basicamente é isso, você não quer ver, você não vai atrás, você não estuda, você não vê, você foge daquele assunto e fica dizendo que não existe. E algumas pessoas têm assim, as desculpas, né? Desculpas para não atuar com a mediunidade. Ah, porque se eu fizer isso eu vou ser capacho de espíritos, os espíritos vão mandar em mim. Não é assim. Você é você tem o seu livre-arbítrio, você pode agir da forma que quiser, né? Mas é bom que se encaminhe para o lado da luz. Isso eu tô dizendo é bom para você mesmo, ter essa missão, suportar essa cruz, digamos assim. E aí tem mais uma questão, né? Que a gente tem às vezes uma visão de que a mediunidade ela vem junto com um sofrimento muito grande. E não é sempre assim, tá? Né? Existem casos aqui de espíritas, né, que a gente conhece como Chico Xavier, poxa, sofreu bastante, quem conhece um pouco mais a história, o Divaldo Franco, eles sofreram bastante, mas não precisa ser essa a sua história. Muitas vezes a pessoa tem medo disso, né? Ai, caramba, mas eles passaram por tanta coisa, eu não quero passar por isso, eu quero ter a minha vida normal. Mas até para você ter a sua vida normal, ou seja, equilibrada em todos os sentidos, é bom que tenha uma espiritualidade mínima. E aí, quando você tem uma espiritualidade, você consegue se comunicar, você consegue ter respostas que vêm à sua mente, às vezes que alguém te sopra no ouvido. As coisas, elas fluem mais fácil, mas primeiro tem que aceitar. O nosso primeiro problema, a nossa primeira dificuldade é na consciência, então, e a resistência. Então, a gente resiste, a gente não quer progredir, e a mediunidade faz parte, porque ela não é só de um ou outro que nasceu aqui, é de todo mundo. Então, cada vez mais pessoas estão manifestando esses dons, né, não por um acaso, mas é porque é assim mesmo. Na verdade, a gente chama de dom, chama de mediunidade, alguns chamam de outras coisas, e é uma mera habilidade. É uma habilidade de se comunicar com seres de outras dimensões. Outras dimensões estão atuando o tempo todo com a nossa. A diferença é que eles que estão lá no astral têm consciência da gente. E aí, ou pode ser que alguns, né, dependendo da consciência, alguns brincam com a gente, fazem o mal mesmo, fazem o mal, e a gente não tá nem sabendo, tá? Não tô sabendo, isso não existe. Fecha a porta logo, né? A gente faz isso. Não quero saber disso, basicamente. Isso gera consequências para você, para quem tá perto, para todo mundo. Então, basicamente, agora voltando, né, para a questão do relato que eu vim fazer hoje, que eu vim contar hoje, que esses dias eu enviei uma energia, né, que a gente fala em enviar energia, eu enviei um reiki para um amigo, e como eu digo assim que o meu reiki é um pouco diferente, porque na verdade assim eu alio, né, eu junto o reiki do Mikao Sui
com características minhas que são da minha mediunidade, eu não consigo desvincular. Tem pessoas que dizem, teóricos aí, pessoas que trabalham com reiki, minha mestra mesmo falou, olha, no reiki você não vai visualizar, assim, pode ter visualizações, mas você não vai se apegar a isso, você vai transmitir a energia boa, a energia de Deus, a energia que vem do alto, sei lá, qualquer nome que se dê, mas vai ser só isso. E no meu caso eu não consigo ser só isso. Eu tenho habilidade de visão remota, de visualização de aura, então quando a pessoa está muito carregada eu consigo ver a aura dela, quando ela está bem eu consigo ver também as cores brilhantes. Então assim, tem essas coisas que não dá para desconectar. E eu fui enviar essa energia para esse amigo, também é um terapeuta, e ele estava no hospital passando por uns problemas, e ele falou assim, antes de eu fazer, né, o processo, ele falou assim, eu passei por um lugar muito carregado, talvez foi por isso que eu tô assim, porque os médicos não estão sabendo o que tá ocorrendo comigo, tudo mais. Aí eu até guardei aquela informação, mas também eu deixo as visões aparecerem da forma que foram aparecer. No instante que eu conectei com ele, comecei a fazer o processo, vieram dois espíritos de lá, da conexão aí com ele, que eles grudam na aura da gente, devem ter grudado na dele, vieram pra mim quando eu tentei ajudar, vem automaticamente, é assim. Então, na vida real, tô falando aqui de vida real, daquilo que vocês estão vendo, materialismo puro. Você ajuda alguém, na sua cabeça, aquilo é só, tô ajudando alguém. Mas às vezes tem um ser lá que não quer que você ajude essa pessoa. E ele vem pra você, não tô dizendo que é todo caso, mas isso acontece. E ele vem e te ataca de alguma forma, mas isso também passa, você não vai morrer, não vai acontecer aquelas coisas de filme de terror, né? É uma questão energética, né? Eles ficam um pouco chateados, assim como nós somos, eles são no astral. Então, aí vieram dois, começaram a me cercar, assim, era uma energia de malandragem, não tô falando da malandragem da Umbanda não tem nada a ver, tô falando uma energia mesmo assim de rua, de pessoas que não têm consciência, que querem mesmo fazer o mal, e eles tinham umas faquinhas assim, uns negócios bem pesados, e aí ficaram me cercando, passando aqui a mão no meu pescoço, querendo me ameaçar, né? Nessa hora, eu chamei os meus mentores, os mentores da pessoa, né, do meu amigo, e pedi ajuda para que eu pudesse encaminhá-los, retirar eles da minha aura, retirar eles da aura do meu amigo. Pronto. E aí, isso foi passando, eu terminei o reiki, falei para ele, olha, eu vi tais coisas sobre você, não sei se tem a ver, porque eu sou sincera, olha, eu tenho visões, muitas vezes, algumas eu não sei o que significa, outras são bem claras, né? E então, eu comecei a visualizar uma outra pessoa, né, essa veio muito forte, né, eu vi uma menina loura, bem bonita, assim de seus 16 anos, ela estava em um lugar de aspecto horrível, sujo, e essa menina, ela estava em situação deplorável, porque a história dela era uma história de prostituição, né, de uma pessoa que foi prostituída desde criança, assim, vocês sabem que isso acontece até hoje, até nos dias atuais isso acontece. Meninas no interior, né, são vendidas para essas pessoas que exploram sexualmente, para o tráfico, enfim, né, isso acontece. E ela passou por essa situação, né, ela estava ainda, provavelmente depois da morte, não sei dizer exatamente, mas ela ainda estava naquele estado de perturbação, por viver naquela coisa e assim, por viver naquela situação, e a pessoa quando ela morre, ela continua na situação, se ela não tiver uma ajuda ou se ela não souber sair. Aí eu me aproximei dela e ela pensou até que fosse uma aproximação sexual, que era o que ela conhecia. Aí eu falei, não, eu vou te ajudar, vamos conversar. Eu dei um abraço nela, eu falei, vamos pensar que você conhece Jesus, aquela coisa, né? Você conhece Jesus. Não, você já ouviu falar, porque geralmente Jesus é o iluminado que todos conhecem, né? O ser mais iluminado que pisou na Terra. Então, é o que eu falo, não vou chegar falando de uma técnica
que a pessoa não conhece, não vai bater ali a energia, né? Embora nesse momento que a gente tá falando já está passando a energia. E aí vamos conversar como é que você tá se sentindo, olha, isso aqui vai passar, isso aqui não é real, isso que você tá vendo, não é só isso que existe, essa casa, esse lugar onde você passou por isso. Existem muitas coisas além, então vamos pensar em Deus, vamos orar ao Pai Nosso. Eu não me lembro exatamente qual foi o amparo que eu fiz nessa vez com ela. Mas foi uma coisa assim muito legal. Ainda não sei o que se realmente foi encaminhado, porque esses espíritos, quando a gente faz esse processo, eles são encaminhados para hospitais, porque eles mudando um pouco a vibração, saindo um pouco daquela vibração que eles estavam antes, os espíritos de luz conseguem acessar. Então eles vêm, amparam também, ajudam e levam essa pessoa para ser recuperada no hospital de alguma colônia espiritual, como tem várias, né? Então, não sei o que aconteceu de fato, mas eu tentei ajudar. E veio aquele sentimento, né? Nossa, essa pessoa tá numa situação assim, dá uma... Não é pena, é uma compaixão mesmo, acredito que seja uma compaixão. E isso foi muito forte, era o que eu vinha contar no seguinte sentido. Existem muitas e muitas e muitas pessoas que depois da morte, eu vou citar só esse caso, né? Que depois da morte elas continuam com a consciência delas e são pessoas que viveram uma vida inteira de sofrimento, elas só conhecem o sofrimento. Então a consciência continua ali. Eu estou aqui, ela continua plasmando, ela ainda vê aquela casa do jeito que era, ainda vê as pessoas, os acontecimentos. Ela não tem muita chance de ascender se não vier alguém, né, e ajudar. Tem trabalhadores da luz? Tem, mas eles precisam... Esses trabalhadores, eles também, né, é muito trabalho, digamos assim, né? Então a gente aqui na Terra, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Não importa se o karma de fulano é esse. Às vezes, quando a pessoa tá no espiritismo, foi espírita, não sou mais, né? Mas aí quando a pessoa tá dentro daquela crença, daquela doutrina, ela acaba pensando assim, mas esse é o karma... Isso não tá no Evangelho de Kardec. Kardec não disse isso. Ele disse que a gente, fora da caridade, não há salvação. A gente deve ajudar sempre, independente da situação, né? Mas tem pessoas que pensam, fulano tem um karma, então deixa ele sofrer lá. Não é assim. Então, existem pessoas sofrendo, e aí eu saio de uma visualização dessas. De vez em quando eu consigo ajudar um espírito, às vezes não consigo ajudar, às vezes não é um caso onde eu possa fazer alguma coisa, é um ser que está muito ali renitente no mal, e aí eu tenho que sair mesmo de cena, me direcionar, não dá para ajudar todo mundo, mas eu tô tentando fazer esse trabalho, e também muitas pessoas que eu conheço fazem esse mesmo trabalho. Isso dói, isso é difícil? Não, gente. Dá medo, às vezes no começo dá, a gente tem visões, tem quem vê assim mesmo na frente, dá um susto básico. Mas acredite, a pessoa que tá do lado de lá, se ela tá perto de você, ela precisa de ajuda, não é você que tá precisando, ela tá indo até você por um motivo de necessidade maior mesmo, porque ela aparece pros médiuns, isso aqui pode me ajudar, isso aqui é uma luz, ela vê e tal, se você estiver vibrando alto, né? Se você estiver muito bem, esses espíritos vêm e pedem ajuda de várias formas. Mesmo aquele que não pede ajuda, né, que é alguém que tá ali querendo te fazer um mal, ele também precisa, porque ele também tem salvação para ele, né? Então, ele também precisa ser abraçado, e aí o processo que você vai fazer depende muito, né? Então, gente, é isso que eu vim falar hoje, e espero que, assim, nem sei bem por que eu tô gravando, porque a experiência que eu tenho é de chamar as pessoas para o meu grupo, né? Tem um grupo de estudos da mediunidade, de chamar as pessoas não se interessarem, deixar abafar aquela mediunidade toda, aquele potencial todo, aquela energia toda, negar, continuar a sua vida aqui somente na terceira dimensão, somente no mundo das formas. E é uma pena, porque a pessoa não sabe quanto ela poderia ajudar e quanto isso traria de felicidade para ela, porque a gente é o que a gente faz, né? Então a gente atrai
todo o tempo aquilo que tá fazendo. Então, se eu tô fazendo bem, eu tô muito bem, né? Eu vou ter aquele saldo positivo pra mim, que ele vem em prosperidade financeira, ele vem em saúde pra mim, pra minha família, e um equilíbrio geral, né? O médium que se equilibra com a sua mediunidade, ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele pode fazer da forma que ele quer, né? Da forma que ele quiser. Não precisa seguir uma mãe de santo, um pai de santo. Às vezes é necessário, mas não precisa. A pessoa ela tem a liberdade. Porque uma coisa que é bem clara, né, que a gente pode ver aí nas escrituras, é que o reino dos céus está em você, em cada um de nós. O reino dos céus está na gente. Então, como que encontra esse reino dos céus? E aí eu tô nessa busca também, né, estudando e meditando, e já descobri algumas coisas. É por isso que eu tô vindo falar, né? Eu acho que é por isso, porque eu já descobri algumas coisas. E vamos ajudar, gente, não vamos jogar fora a mediunidade, né? A oportunidade que a gente tá tendo de evoluir. A gente vai ter que evoluir de qualquer jeito. Em dado momento você vai ter que encarar. Então, menos negação e mais ação, né? Melhor coisa que a ser feita. Qualquer pessoa, alguém que assista o vídeo que tenha dúvida sobre esse assunto, pode falar comigo a qualquer momento aí que eu vou estar respondendo. Então, muito obrigada.